Que bom, né? Que bênção a gente estar aqui. Quem foi muito tocado por Deus hoje? Como foi bom a gente estar, né? Como a Gabi falou. Interessante que a Gabriela estava ministrando a oferta. E eu estava vendo, gente, como Deus falou comigo para a palavra na mesma linha, né? Como Deus nos prepara. Ele nos trouxe aqui. A gente acha que a gente escolheu estar aqui, mas Deus nos escolheu para estar aqui hoje. Às vezes você pensa, não, eu vou lá hoje, como a Gabriela falou, né? Às vezes porque eu tenho um encontro, porque eu quero estar com o pessoal, ou porque hoje eu estou escalado. Mas não foi Deus, não foi eu que escolhi estar aqui, não foi você que escolheu. Deus te escolheu para estar aqui hoje na casa dele. E Deus tem algo para falar com você. E eu tinha preparado a palavra, mas no momento que eu estava ali, eu olhei aqui, eu abri o meu celular e vi a minha proteção de tela. E está aqui Jeremias 29:13. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E como Deus falou comigo, dentro daquilo que Ele tinha falado comigo na palavra. Porque eu estava me lembrando, quando eu pus essa proteção, que às vezes, tem dias que parece que a gente não ouve a voz de Deus. Tem dias que parece que a gente, talvez você pense, eu nunca ouvi, nunca vou ouvir. Ou eu ouvi ali, senti uma situação específica, mas eu não vou ouvir novamente. Mas ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer que tem um caminho aí para a gente ouvir a voz de Deus. Não é assim, oi, Deus fala comigo. Não falou, amém, tchau, vou embora. Tem um caminho para ouvir a voz de Deus. É igual fazer amizade. Você não chega na pessoa e já... Oi, tudo bem? Somos BFFs, melhores amigos. Tem um caminho. E esses dias, estava conversando com o meu filho. Ele estava lendo a Bíblia e estava na passagem de Moisés. E falava que Moisés viu a sarça ardendo. Mas Moisés não ouviu a voz de Deus quando ele viu a sarça ardendo. A Bíblia diz que Deus estava ali. Tinha algo maravilhoso acontecendo. Mas a Bíblia diz que Moisés pensou, vou me aproximar para ver. E eu me lembrei de uma ministração na Fonte da Vida, quando eu era criança, que eu ouvi e me marcou. Que a Bíblia diz que quando o Senhor viu que Moisés se voltava para ver, Deus falou com Moisés. E às vezes a gente vê a sarça ardendo de longe, a gente já quer ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés teve que se aproximar. Teve um caminho para ele ouvir a voz de Deus. Deus estava ali. Mas Deus não falou, não é porque Deus não ia falar com Moisés. Se você ainda não ouviu a voz de Deus como você gostaria, não é porque Deus não quer falar com você. Não é porque Deus não tem isso para você. Mas é porque a gente precisa nos esforçarmos. Nós precisamos nos esforçarmos. A gente precisa seguir esse caminho. Quando Deus vê que nós estamos nos voltando para ver, Deus fala conosco. O livro de Provérbios diz, busque a sabedoria. E a sabedoria quem é? É Deus. Com tudo que você tem, com todas as suas forças, porque ela é maior e é melhor do que tudo. Deus quer falar conosco. Às vezes a gente pensa, mas se Deus fala, por que Ele não falou ainda? Mas tem um caminho para nós seguirmos, para nós ouvirmos a voz de Deus. E eu estava pensando, Deus estava me mostrando como Ele vê as dificuldades de uma maneira diferente da gente. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente acha bom ou acha ruim? É horrível. Você fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu? Eu não queria. E a gente vê como uma pedra no caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Eu devo ser inculta, até hoje eu não entendo o tamanho do sucesso da pedra no caminho, mas a verdade é que, às vezes a gente vê a dificuldade e é aquela pedra no caminho, a gente acha que é algo ruim. A gente acha que é apenas um obstáculo para vencer na nossa história. Mas Deus vê a dificuldade de uma maneira diferente. Porque a nossa resposta é apenas um anexo, um acessório, perto do que Deus tem para nós. Deus tem para nós um relacionamento com Ele. Deus tem para nós que a gente busque a Ele. Até chegar em um ponto em que a gente ouve a voz de Deus. Até chegar em um ponto em que a gente é dirigido muito mais por Deus do que pelo que nós vemos. Do que pelas coisas naturais.
E o espiritual vai guiar o nosso natural e não o contrário. E cada dificuldade que nós temos, que nos dói, que nós achamos difícil, Deus vê como uma oportunidade de nós buscarmos a Ele e de nós alcançarmos esse prêmio que Moisés alcançou. Esse prêmio que é encontrar a sabedoria. E a Bíblia diz que nela há mais delícias do que em qualquer outra coisa. Se você está passando por uma dificuldade, não veja como um desfavorecimento. Não veja como uma tristeza, mas veja como uma oportunidade que Deus está te dando de entrar nesse caminho, de estar próximo de Deus. Porque só tem como nós chegarmos lá através desse caminho. Pode ser uma provação que você está passando, ou pode ser uma aflição do mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nem tudo é provação. Algumas dificuldades são provação, mas outras dificuldades são aflições que existem no mundo, nesse mundo que jaz no maligno, mas até elas, tudo coopera para o nosso bem. Não foi isso que foi ministrado? Deus transforma em algo que vai nos aproximar desse caminho. E aí eu quero ler com você lá no Salmo 37, versículo 3, essa palavra de encorajamento do Senhor para você nessa noite. Se você tem buscado uma resposta, se você tem buscado ouvir a voz de Deus, algo que parece que ainda não aconteceu, Salmo 37, versículo 3. Ele diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim, você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deus vai atender aos desejos do seu coração. Ele não vai deixar de atender, mas nesse caminho Ele tem algo maior para você. E aí Ele continua dizendo: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Deus, mas eu preciso dessa bênção para eu poder pregar do Senhor, para eu poder ser ouvido. Deus, mas eu preciso ser essa referência para que eu possa fazer a sua vontade. Não, anda no caminho do Senhor e Ele vai deixar claro como o sol do meio-dia a justiça dEle. Deus não vai te deixar ser envergonhado, mas a nossa espera para a resposta não é uma espera parada. A nossa espera é uma espera no caminho. E qual é o caminho? Vamos ver lá. Pula lá para o versículo 34 do Salmo 37. Ele diz novamente: espera no Senhor e siga a sua vontade. Então não é eu receber para depois fazer, é eu esperando a resposta, eu vou fazendo. Eu vou seguindo a vontade de Deus. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios foram eliminados, você o verá. Tem uma outra tradução que diz: espera no Senhor e segue o seu caminho. E eu quero te dizer nessa noite: segue o seu caminho. Não espere essa dificuldade sumir. Não espere essa bênção chegar para você achar que então você vai ser usado, para você achar que então você vai seguir o seu caminho em Deus. Não, espera no Senhor. Enquanto isso, segue o seu caminho. E aí sim Deus vai te exaltar. E qual que é o caminho de Deus? Qual é o caminho que eu e você devemos seguir enquanto nós estamos esperando? Abre lá em Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vou abrir aqui também. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê?
Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí vem a parábola que a gente conhece. Ele diz: um homem, descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e eles o machucaram. E aí a Bíblia fala que o homem ficou lá machucado. Aí vinha um sacerdote e o ajudou. O sacerdote ajudou o homem que estava? Não, passou direto. Aí depois vinha um levita, não ajudou, passou direto. E aí ele disse que chegou então um samaritano, que era desprezado, mal visto, tanto pelo sacerdote quanto pelo levita, e ajudou o homem. E aí o ajudou, cuidou dele, levou até o lugar onde ele seria cuidado. E aí no versículo 36, ele diz: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá, continua o seu caminho e faça o mesmo. Qual que é o seu caminho? Qual que é o nosso caminho quando a gente está esperando a resposta do Senhor? É ficar: Deus tem misericórdia de mim, eu vou ficar aqui remexendo nessa ferida até o Senhor responder. Não, vá e faça o mesmo. Segue o seu caminho. Seja o samaritano para aquele que precisa. Ai, Deus, mas está doendo. Mas você tem Deus que te cura. Ele vai te mostrar. Mas no caminho existem muitas pessoas machucadas, feridas, precisando de uma palavra de Deus. E é você que vai levar até elas. Não fique remoendo, pensando só em você. Segue o seu caminho. Jesus está falando: vai e faça o mesmo. Tem muitas pessoas precisando de mim e eu vou te usar. E era um samaritano. A gente não pode se justificar porque, mas ele podia pensar: mas o sacerdote não foi. Mas o levita não foi. Ai, Deus, mas aquela pessoa que para mim era um modelo está fazendo diferente. Não está fazendo, não está se doando, não está fazendo o que a palavra do Senhor fez. Nós não podemos usar desculpas. O que Deus está falando com você? O que Deus quer que você faça? Não é porque, Deus, mas a fulana ali não fez. E olha, era sacerdote, era levita, o samaritano. Deus tinha um chamado para aquele samaritano e ele ouviu. Deus tem um chamado para você. Não se justifique porque você acha que alguém não está fazendo. Às vezes a pessoa até está fazendo e você não sabe. Só Deus vê o coração. Mas mesmo que não esteja, o que Deus quer de você. E você não precisa estar ali com tudo, maravilhoso, as mil maravilhas, para fazer a vontade de Deus. Os samaritanos eram desprezados. A Bíblia diz que Jesus era aquele que foi desprezado, aquele em que não viam beleza alguma. Mas Jesus foi quem fez a vontade de Deus. E Jesus foi glorificado, um nome acima de todo nome. Jesus mudou a nossa história, enquanto não viam nele beleza alguma. Não é a gente esperar a bênção para fazer a vontade de Deus. Segue o seu caminho, faça a vontade de Deus e Deus vai deixar claro, como o sol do meio-dia, a sua justiça. As bênçãos do Senhor vão te alcançar, mas enquanto isso a gente tem um caminho para seguir como Jesus seguiu. O que Jesus veio fazer? Jesus veio na terra para morrer? Não é mesmo? Pelos nossos pecados, levar aquele peso, levar aquela dor e depois ressuscitar e ser glorificado e seu nome acima de todo nome. Mas enquanto ele esperava 33 anos, Jesus seguiu o caminho. Jesus fez a vontade de Deus. Jesus não esperou ele ressuscitar e ser glorificado. Quando ele era desprezado, quando não viam nada nele, ele ia lá e pregava o reino de Deus. Ele ia lá e falava: eu vim trazer o reino de Deus. Eu vim salvar. E ele mudou a nossa história.
Ele mudou a nossa história. Jesus era o bom samaritano. E Ele nos diz, vai e faça o mesmo. Enquanto nós esperamos. E enquanto isso, Deus vai nos levando para aquele caminho. Deus vai fazendo aquela oportunidade de nós não só recebermos a bênção, mas nós termos um relacionamento com Ele. Muito maior do que a gente podia imaginar. A gente continua lá em Lucas 10. No versículo 38, logo depois que Jesus contou a parábola do bom samaritano, Jesus fala de Marta e Maria. E Jesus fala que Maria estava ali aos pés de Jesus. E olha o que ele diz no versículo 41. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Segue o seu caminho. Espera pelo Senhor. Ele vai trazer aquilo que você tem esperado. Mas nesse caminho, Ele vai nos dar a boa parte. Que bênção que nós não recebemos imediatamente tudo aquilo que nós pedimos. Porque possivelmente a gente iria se apegar àquilo e esquecer da melhor parte. E passar uma vida toda sem viver, sem experimentar a alegria verdadeira, a alegria muito maior. Mas na sua dificuldade, siga o seu caminho, leve a palavra de Deus e se aproxime de Deus. Você vai receber aquilo que você tem pedido, porque a palavra de Deus diz assim, mas você vai receber algo muito maior. E lá no Salmo 37, versículo 25, eu quero ver com você esse trecho, para nós encerrarmos. Olha o que ele diz para você. Não deixe de aproveitar a oportunidade agora, da dificuldade. Não deixe de aproveitar o momento que você tem de se aproximar de Deus. Não deixe a inquietação, a dúvida, as preocupações tirarem o seu tempo com Deus, te tirarem dessa oportunidade de se relacionar com Deus e de tirarem desse caminho que Deus tem chamado você para fazer a obra dele. Porque Ele já nos dá a certeza da vitória. Olha lá no versículo 25, ele diz, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você sempre terá onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Deus ama quem pratica a justiça. Deus ama quando nós fazemos a vontade dEle, mesmo enquanto ainda somos vistos como samaritanos. Deus não vai te abandonar. Deus não te abandonou. Ah, Deus, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda falta um pedacinho do coração. Coloca ele em Deus. Você vai encontrar. E aí ele continua dizendo, para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra que tinha muito mais do que eles podiam pensar ou imaginar, e nela habitarão para sempre. O que Deus te dá, nada poderá tirar. A melhor parte, que é a que Maria escolheu, essa não lhe será tirada. E a recompensa que Deus tem para você, Ele vai deixar clara a sua justiça. Não se preocupe em defender a Deus. Ai, Deus, eu não posso fazer a sua vontade agora, porque o que vão pensar do seu nome se eu ainda não recebi essa bênção? Não se preocupe, quem defende o nome dele é dele, é Deus. É Ele. Ele vai deixar claro a sua justiça. A sua bênção vai te alcançar, mas segue o seu caminho. Vai e faça o mesmo. E eu sinto Deus dizendo para você, nessa noite, vai e faça o mesmo. Talvez você pensou em desistir, ou não desistir, mas dá um tempo. Deus, eu vou esperar isso aqui melhorar. Eu vou esperar isso aqui ajeitar. Deus está te dizendo, vai e faça o mesmo. Não crie desculpas. Não olhe para quem talvez parece que não está fazendo. Deus está te chamando nessa noite. Deus quer te usar.
E Deus vai te usar. Você pode ficar de pé? Fechar os seus olhos? Eu sinto Deus nos fortalecendo nessa noite. Feche os seus olhos. Talvez você não tem ouvido a voz de Deus como você gostaria, ou não tem visto uma situação frutificar como você gostaria, e você tem pensado em esperar. E eu sinto Deus te dizendo, vai e faça o mesmo. Segue o seu caminho, espera no Senhor, e Ele vai fazer. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de nos aproximarmos de Ti. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, ó Deus. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Deus, e eu te peço por cada um que está aqui, a força do Senhor. Eu declaro que seja fortalecido. Pai, que receba, ó Deus, Pai, que tenha essa determinação de te buscar até te encontrar. E nós iremos te encontrar. E nós declaramos em nome de Jesus, sobre cada pedido que está no coração nessa noite, a justiça do Senhor irá prevalecer. E o Senhor irá trazer a honra, a bênção. Pai, nós vamos seguir o seu caminho. Você pode dizer, Senhor, eu quero seguir o seu caminho. Senhor, eu vou e vou fazer o mesmo. E eu vou ouvir a sua voz. E eu vou receber a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus